Graça, paz, amados irmãos, é uma alegria, amados irmãos, estarmos juntos como corpo de Cristo. Saudade dos irmãos, aquela vontade de abraçá-los, de conversar face a face, de estarmos falando de coisas espirituais, coisas celestiais, de estarmos falando daquilo que nós temos aprendido durante essa pandemia, naqueles que têm voltado o seu coração para Deus, que têm se apegado mais a Cristo, que têm amado mais o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que têm consagrado mais a sua vida, que têm mais uma vida de obediência e submissão a Cristo, que têm experimentado um falar profundamente, um agir profundamente do Espírito Santo de Deus, que nós estamos tanto. Graça e paz, amados irmãos, a vocês que estão onde estão, que Deus esteja visitando poderosamente pelo seu Espírito e falando ao meu coração, o seu coração. Nós precisamos tanto de ter uma visão renovada, fresquinha da pessoa e obra de Cristo no nosso coração. Por isso nós clamamos ao Senhor. Pai, pela tua misericórdia, pela tua graça, ó Espírito Santo de Deus, vem falar poderosamente, vem nos instruir, vem nos esclarecer, vem nos revelar, vem conquistar poderosamente nossos corações para Ti. Visita cada irmão na sua necessidade, naqueles irmãos que estão internados, entubados, sofrendo, aqueles irmãos que perderam um ente querido. Ó Senhor, tem misericórdia, que o Teu nome, que a Tua glória esteja sendo manifesta diante de todas essas tragédias. Mas sabemos que o Senhor está no controle de tudo e que o Senhor nos ensine, Senhor, que apesar dos mares estarem tão revoltosos, nós podemos andar sobre as águas quando nossos pés, nossos ouvidos, nossa mente, nossos olhos estão postos em Ti. Ajuda-nos, Senhor, revela mais do Teu Filho ao nosso coração. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, eu gostaria de ler dois textos. O primeiro texto que gostaria de ler está lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, 1 Tessalonicenses 4, versículo 1. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus. Preste atenção no termo, viver e agradar a Deus. Então todo o nosso viver deve agradar a Deus, senão não é um viver de acordo com o Espírito Santo de Deus, que veio revelar, mostrar, formar, revelar Cristo em nós. Ele diz assim: efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Também diz lá em Mateus capítulo 8, Jesus tem poder sobre as enfermidades, e quando ali estava um homem vendo Jesus, de 8:18, vendo Jesus, muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe, e nós queremos ficar, amados irmãos, nesta colocação: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Amados irmãos, será que esse homem tinha noção do que ele estava falando? Será que hoje, quando nós falamos que amamos ao Senhor Jesus, nós temos noção do que nós estamos falando? Se nós falamos que nós nascemos de novo pela graça imensurável, graça de Deus, ganhamos a natureza divina, ganhamos o propósito divino, somos família de Deus, será que nós entendemos a grandiosidade, a maravilha que é ser filho de Deus?
e temos convicção que agora, como filhos de Deus, como é que nós devemos andar? Como é que nós devemos viver? Como é que nós devemos glorificar a Deus? Se vocês lembram, amados irmãos, Mateus capítulo 6, a oração, na primeira parte diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha o teu reino e faça-se a tua vontade. Amados irmãos, Deus está reivindicando os interesses dele. Os interesses de Deus é o seu nome, é o seu reino e a sua vontade. Será que nós temos ganho cada vez mais, uma revelação mais clara de quem nós somos, de quem Cristo é e o que Cristo fez naquela cruz? Será que nós temos um pouco mais de realidade, amados irmãos, das riquezas que nós temos insondáveis em Cristo Jesus, Efésios 1 a 3? Será que nós temos, amados irmãos, consciência do nosso chamamento, do propósito para que Deus nos chamou? Será que nós temos, amados irmãos, plena convicção que nós temos uma unidade no Espírito, e quem dá a unidade é o Espírito Santo, mas que há uma diversidade no corpo de Deus, mas que também Deus procura a unidade da fé, aonde crescemos na estatura do varão perfeito, aonde Deus busca a maturidade, aonde o Senhor, pela sua imensurável graça, Ele vai dizer: não entristeça o Espírito Santo de Deus. O que entristece o Espírito Santo de Deus, amados irmãos, é tudo que não confere com Cristo, as nossas afeições, a nossa mente e nosso coração, que não confere com Cristo, redunda em atitudes, em viver, que não confere com a realidade de uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Amados irmãos, Deus diz como filhos amados que nós somos eleitos, devemos ser imitadores de Deus. Como é que Deus fala uma coisa isso para mim e para você? Que nós devemos ser imitadores dEle. Ele deveria dizer: olha, vocês devem andar em amor. Ele vai dizer: vocês devem andar na luz, como filhos da luz. Vocês devem andar com prudência, conhecendo a vontade de Deus. E Ele vai dizer: olha, não embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ele vai dizer: olha, há um caminhar, há um viver, que é impossível você viver se você não estiver cheio do Espírito Santo de Deus. Há tanta confusão em relação a isso, mas fiquemos o que a palavra de Deus diz, amados irmãos. E Ele vai dizer: olha, vocês cheios do Espírito Santo, vocês devem ter nos seus lábios motivo de gratidão, louvor, adoração ao Senhor. Também, amados irmãos, diz assim que em tudo nós devemos dar graça, porque essa é a vontade de Deus. E Ele diz: sujeitai-vos uns aos outros no Senhor. E Ele faz aquela outra colocação, amados irmãos, agora. Ele vai dizer: esposas, sede submissas aos seus maridos, maridos, amai sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele vai dizer: olha, pais, eduque seus filhos no caminho do Senhor. Filhos, honre teu pai e tua mãe, para que prolongue teus dias na terra. Servos, obedeçam aos seus patrões. Patrões, tratem bem os seus servos. Olha, que nós estamos no desemprego, situação terrível. E pessoas que dizem que são filhos de Deus, tratam os seus empregados não como ao Senhor. Empregados que vivem, trabalhando como ao Senhor. Amados irmãos, Deus está procurando realidade espiritual. Essa palavra que nós falamos tanto, mas o que é isso? Mas, amados irmãos, realidade espiritual é o viver de Cristo. A realidade espiritual nada mais é que o Espírito Santo formando Cristo em nós. Com o Espírito Santo nos enchendo, capacitando para viver uma vida que sejamos imitadores de Jesus.
onde o caráter de Jesus seja manifesto. Será que nós temos tido, amados irmãos, avaliado nossa própria alma? Se nós conhecemos a Cristo, e devemos conhecer mais e mais a Cristo, também, amados irmãos, nós devemos conhecer a nossa alma, a nossa vontade, as nossas emoções. Devemos conhecer a nossa mente, devemos conhecer o nosso coração. Se eles estão afinados, estão sendo transformados, se eles têm sido ganho pelo Espírito Santo de Deus, ou se tem havido em nós resistência na nossa mente, resistência nas nossas emoções, resistência na nossa vontade, resistência em nossos corações, ao trabalhar profundamente do Espírito Santo no nosso ser. Será que nós temos avaliado, amados irmãos, se nós estamos dentro do propósito de Deus como igreja, como filhos de Deus, vivendo desse propósito? Irmãos, será que nós entendemos o que é novidade de vida? Nós vemos lá em Romanos, a colocação daquele escriba: Senhor, eu quero te seguir, aonde que o Senhor for, eu vou. Amados irmãos, quantas vezes nós confessamos uma coisa e os nossos corações estão longe? A palavra de Deus diz que o meu povo, esse meu povo, ele honra com seus lábios, me honra com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Amados irmãos, Jesus, pela sua imensurável graça, no poder do Espírito Santo, Ele deu vida no meu espírito, mas nossa alma é doente, tremendamente doente. Nós precisamos avaliar à luz da palavra de Deus, aonde que está o nosso pensamento, a nossa mente, aonde que estão as nossas emoções, aquilo que amamos, aquilo que odiamos, aquilo que rejeitamos, a alegria, a tristeza, o amor. Aonde que está a nossa vontade? Ela está centralizada em Cristo ou ela está centralizada em nós? Que são os grandes problemas da Assembleia, os grandes problemas das vidas conjugais, onde almas doentes querem viver uma realidade ainda que não têm. Sim, ganharam a vida de Cristo, mas agora precisa entender que Cristo habita em nós, é a esperança da glória. Nós em Cristo, graças a Deus, regeneração, novo nascimento. Cristo em nós, a vida de ressurreição, a novidade de vida. Por isso Romanos faz aquela colocação, Romanos 6. Ele diz lá: que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Como é que nós temos tratado o pecado? Como é que nós temos tratado o arrependimento? Como é que nós temos visto e avaliado as nossas vidas à luz da palavra de Deus? Será que nós temos tido contrição pelo nosso próprio pecado? Um chorar diante de Deus, porque nós estamos afrontando a santidade, o nome e a vontade de Deus? Ou nós achamos que quando nós pecamos, não, nós pecamos, vamos confessar a Deus, está tudo bem, mas não tem um sentimento profundo, que de um modo ou do outro, ofendeu a santidade de Deus Pai, que entristeceu o Espírito Santo de Deus. Amados irmãos, o que entristece o Espírito Santo de Deus, sabe o que é, meus amados irmãos? É quando nós deixamos a primazia de Cristo em nossas vidas. Quando nós deixamos a primazia, a prioridade, a preeminência de Cristo em nossa vida pessoal, conjugal, na assembleia, na vida nesse mundo. Quando Cristo não é tudo em todos. Quando, amados irmãos, para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Preste bem atenção. Quando nós não estamos vivendo uma vida de fidelidade a Deus e a sua palavra,
Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Fidelidade, coerência. Ah, amados irmãos, a Bíblia diz que somos fiéis no pouco, somos fiéis no mundo. Em todos os aspectos da nossa vida. Fidelidade. Não nos vendemos a esse mundo, aos interesses do mundo, aos ditames do mundo. Não. Fiel é o Senhor. E Deus procura fiéis a Ele, ao seu nome, à sua glória, à sua vontade. Amados irmãos, o Espírito Santo se entristece quando não há separação. Quando a nossa vida não está sendo separado aquilo que é de Deus do que não é de Deus, as nossas mentes estão confusas, aceitamos a mente do mundo, queremos aceitar a mente de Deus. Quando nós dizemos que relação fora do casamento é fornicação, é pecado. Quando deixamos de entender que adultério é pecado, que ser desonesto é pecado, que ser mentiroso é pecado. Nós começamos a amenizar, amados irmãos. Ser santo é ser separado. Desde que lá houve luz em Gênesis, Deus começou a separar tudo. Amados irmãos, tem sido separado na nossa vida aquilo que é de Deus, aquilo que não é de Deus. E aquilo que não é de Deus nós temos confessado, clamado, diante aos pés de Jesus, que Ele tenha misericórdia de nós e que o Espírito Santo faça o que tem que fazer em nossas vidas, custe o que custar. Nós temos avaliado, amados irmãos. Será que nós avaliamos essas coisas? Será que está havendo submissão da nossa vida? Submissão a Cristo, a sua palavra. Submissão ao propósito de Deus, submissão aos interesses, à mente, à vontade, os interesses, afeições de Cristo. Será que isso, amados irmãos, nós temos sido submissos, nós temos buscado, ansiados por isso? Por isso nossas almas são tão desesperadas. Amados irmãos, será que de um modo ou outro nós estamos casando com o mundo? Com a mente do mundo, as emoções do mundo, o coração do mundo? O mundo dita as coisas, e o mundo dentro da igreja dita as coisas, e nós, sem pestanejar, sem contrição no coração, sem nenhum constrangimento, amados irmãos, aceitamos aquilo que é pregado, que não confere com a palavra de Deus, e aceitamos, assimilamos. Por isso que Paulo vai dizer, 2 Coríntios 11, de 1 ao 4, eu temo que do mesmo modo que Satanás enganou Eva, vocês se apartem, se afastem, tirem de vista a simplicidade e pureza que há em Jesus Cristo, pregando um outro Jesus, um outro evangelho, um outro espírito. Vocês estão tolerando, diz ele. Ah, amados irmãos, nós devíamos ter intolerância a tudo que confere com Cristo. Nós devíamos ter intolerância a tudo que não agrada a Deus, intolerância a tudo que não traz a glória, a vontade e o nome do Senhor. Nós devíamos ter intolerância, mas não, nós estamos tolerando, nós toleramos músicas mundanas dentro da igreja, nós estamos tolerando o modo de vestir, o modo de namorar, o modo de se casar, o modo de viver a vida conjugal, o modo de viver, de educar os filhos, o modo de se reunir como o mundo, mas não pedindo para Deus, Senhor, põe em ordem a tua casa, que é a igreja do Deus vivo, que é baluarte, coluna da verdade. Será que nós estamos firmados na verdade? De fato, amados irmãos, tem incomodado o meu coração e o seu?
Será que nós dizemos que estamos vivos e estamos mortos? Estou vivo, sou avivado. Mas você não está vivo, não tem novidade de vida, que é Cristo. Está avivado para suas emoções, mas não avivado no Espírito, através do Espírito Santo de Deus, que avivamento traz a centralidade de Cristo, traz a centralidade da sua palavra, traz a centralidade do Espírito Santo, traz a centralidade da igreja, que é o corpo de Cristo, traz a centralidade da submissão e governo de Deus. Amados irmãos, entristecemos quando o nosso testemunho não confere com aquilo que nós falamos ou pregamos. Quando o nosso testemunho, seja onde que for, entristecemos o Espírito Santo de Deus, quando Jesus está à porta batendo e nós não ouvimos a sua voz, não abrimos para que ele possa entrar. Porque aonde Jesus entra, amados irmãos, ele quer ter comunhão, mas ele não tem comunhão com aquilo que não confere que é dele, que é para ele, para a glória dele, que traz o nome dele, que exalta o nome dele, que traz um testemunho dele. Deus não aceita, amados irmãos. Deus só aceita aquele que vem através do Espírito Santo, conferindo a vida e a obra do seu Filho em nossos corações, em nossa vida, em nosso espírito. Onde que nós estamos, amados irmãos? Onde está a novidade de vida? Será que nós temos lidado com o pecado? Ou nós achamos que isso não é nada diante de Deus? Deus odeia o pecado. Deus odeia. E se pecamos, não confessamos, perdemos a comunhão com Deus. Você pode cantar, você pode gritar, você pode fazer o que você quiser, Deus não te ouve. As minhas mãos não estão colhidas, meus ouvidos não estão tapados, mas o pecado que há no meio de vós faz separação entre eu e vocês. Mas o sangue de Jesus nos aproxima, o sangue de Jesus nos reconcilia, o sangue de Jesus, através da confissão do pecado, ele é justo, ele é o justificador, para nos perdoar e purificar de toda iniquidade. Você tem sensibilidade ao pecado? Você tem tratado isso diante de Deus? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Amados irmãos, as pessoas falam da graça de Deus como se fosse uma graça barata. A graça de Deus é caríssima. Custou o próprio Filho de Deus naquela cruz. Custou as 7 crises de Jesus, a sua encarnação, o seu nascimento, a sua encarnação. Amados irmãos, custou a Jesus a morte, custou a Jesus o sepultamento, custou a Jesus o sofrimento naquela cruz, por amor a mim e a você. Não é barata, amados irmãos. Por isso 2 Coríntios 5,14 diz assim: o amor de Cristo nos constrange. Nós são constrangidos pelo amor de Jesus. Se somos constrangidos, agarrados, apegados, grudados, atraídos, então, amados irmãos, nós vamos ganhando sensibilidade para aquilo que não é de Cristo na nossa vida, é aquilo que é de Cristo e nos leva aos seus pés, clamando misericórdia, arrependimento diante do Senhor. Nós não estamos brincando de cristianismo. Nós estamos falando de Cristo. Nós estamos falando do nosso Deus Todo-Poderoso. Nós estamos falando do Espírito Santo de Deus, dessa trindade maravilhosa, que antes da fundação do mundo, num conselho eterno de Deus, aprove a Deus salvar
aqueles que elegeu antes da fundação do mundo, salvar pecadores como eu e você. Você entendeu isso? Nós precisamos ponderar diante de Deus as nossas vidas, ponderar diante de Deus a nossa mente, ponderar diante de Deus as nossas emoções, ponderar diante de Deus a nossa vontade. Ah, mas irmãos, nós devíamos nos entristecer pelo pecado, nós estamos nos alegrando, nós devíamos nos alegrar pela vida de Cristo, nós estamos entristecendo. Nós estamos invertendo a vida cristã, porque perdemos o centro. O centro é Cristo. A vida de Cristo, no poder do Espírito Santo de Deus em nós. De modo nenhum, como viveremos? Ele vai dizer, é impossível. Você quer viver no pecado? É impossível, se a graça de Deus te salvou. E ele vai dizer assim, de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Nós já morremos aonde? Na cruz. Que Deus traga essa realidade para mim e para você, quando ele diz que nós já morremos. Que dê a dimensão dessa morte com Cristo. Que me conforme a sua morte, a sua ressurreição, os seus sofrimentos. Que eu possa ter essa realidade espiritual na minha vida, que o meu alvo seja definido, que eu esqueça as coisas que para trás ficam, mas tenha um alvo definido, a soberana vocação que nós está em Cristo Jesus. O alvo, amados irmãos, não é coisa terrena, o alvo não são coisas terrenas, o alvo não são projetos terrenos, o alvo são projetos, são coisas celestiais. Espirituais em Cristo Jesus. O resto Deus trata conosco e Deus nos supre nessa caminhada. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós, o quê? Em novidade de vida, em natureza de vida, porque nós ganhamos uma natureza celestial. Você entendeu, amados irmãos, a nossa filiação? Nós estamos falando de dois homens universais, duas cabeças, duas raças. Adão, velho Adão, e o último Adão, que é Cristo. Agora, meus irmãos, nós temos um outro cabeça, nós somos de uma outra raça, uma outra nação. Nós temos outra natureza. Não podemos querer viver aquela velha natureza, estando com a novidade de vida. Não, amados irmãos. Por isso que tem que nascer de novo. Nascer de novo, amados irmãos, é algo milagroso. Pela palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, poderoso. Onde nunca mais você vai ser a mesma pessoa. Claro que você vai trazer suas coisas, sua alma doente, mas seu espírito ganhou vida. Vós estáveis mortos, os vossos pecados, eu te dei vida, e essa vida é vida eterna, essa vida é vida celestial, essa vida é Cristo em nós. A Bíblia diz, quem tem a Cristo tem a vida, quem não tem Cristo não tem a vida. A Bíblia não diz assim, quem tem uma religião, quem tem uma denominação, quem diz que confessa isso, confessa aquilo. Não, ele está dizendo, olha, quem tem Cristo. Que confusão nós vivemos. Nós queremos dar uma religião para o velho homem, ele já é religioso. Nós queremos dar uma roupagem nova para a carne, ela é velha. Nós queremos ter atitudes e viver como cristãos, mas sem ganhar a vida de Cristo, viver no velho homem. Por isso há tanta confusão, por isso há tantas divisões, por isso não há submissão a Deus, não há submissão à autoridade da Assembleia, não há. Porque, amados irmãos, nós queremos viver uma vida cristã com o velho homem. É um religioso, é um prosélito, ele muda de forma,
ele muda de vestimenta, ele muda de falar. Mas, meu amado, deixe de frequentar um monte de coisa. Agora eu não fumo mais, não bebo mais. Tudo isso é importante, graças a Deus. Mas não quer dizer que você nasceu de novo. Que nascer do novo é nascer do alto. A palavra de Deus é tão clara, amados irmãos, que ninguém pode receber absolutamente nada se não vier do alto. João vai dizer assim: respondeu Jesus: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não for dada. O que nos foi dado do céu é Cristo Jesus. E somente na encarnação, na sua morte, na sua ressurreição e exaltação, nós ganhamos uma nova vida, uma nova sociedade, um novo cabeça que é Cristo. Ganhamos uma nova natureza, um novo propósito, onde Deus, pelo seu Espírito Santo, agora está tratando com a nossa alma. Amados irmãos, não confunda as coisas. O que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. O que é nascido de Deus pratica a justiça. O que é nascido de Deus ama a Deus. O que é nascido de Deus ama os seus irmãos. O que é nascido de Deus anda na luz. Andemos nós em novidade de vida. Meus irmãos, o que nós temos feito com esse cristianismo? Você que diz que é cristão, você se envolve com política. Meus irmãos, olha a vida de Cristo. Ele é nosso exemplo. Você que fica aí se alegrando porque os bandidos são soltos. Você se alegra com o pecado. Porque à custa de uma cesta básica, você vende a sua confissão de Cristo. Você vende a sua fé. Amados irmãos, nós não estamos brincando de cristianismo. Nós precisamos parar para pensar e avaliar. Senhor, me dê uma revelação mais fresca da pessoa e obra de Cristo. Revele a mim, a minha alma doente. Revele a mim, Senhor, o teu propósito. E dá-me a mim, pela tua graça e misericórdia, uma vida cheia do Espírito Santo. Irmãos, como nós precisamos, é novidade de vida. Que vida é essa? Que vida vamos viver? A palavra de Deus é tão clara em relação a isso. Gálatas, capítulo 1, versículo 15, 16. Aprove a Deus revelar Cristo em mim. É Ele que revelou Cristo em mim. É uma obra divina. É uma obra celestial. Depois, toda aquela dificuldade naquela assembleia. Está entrando o legalismo. O judaísmo. Quanto judaísmo nós temos hoje, amados irmãos? Quem que enfeitiçou vocês? Quem que você está ouvindo? Quem está ganhando a sua mente, seu coração? Quem deve ganhar minha mente, meu coração, minha vontade é Cristo, pelo Espírito Santo de Deus. Senão nós estamos sendo conformados àquilo que não é de Cristo. Aí ele vai dizer assim: eu estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. É a vida que eu vivo nessa carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Graças a Deus. Graças a Deus. Será que nós temos tido essa revelação? Eu já estou crucificado com Cristo, morri com Cristo, fui sepultado, ressuscitei com Cristo para uma nova vida. Agora em Cristo, mas agora Cristo em mim. Através do Espírito Santo de Deus. Irmãos, Paulo podia dizer isso: não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. É novidade de vida, é uma natureza celestial, é a vida celestial, é a vida de Cristo, é a vida que glorifica a Deus. Aí ele vai dizer para aqueles irmãos:
eu sofro novamente dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. Seja plenamente formado. Que Cristo seja moldado. Que vocês sejam moldados. Sejam transformados de glória em glória à imagem de Jesus. Porque é o único modo, amados irmãos, de eu e você estar cada vez mais imunes aos perigos que nós temos hoje na Assembleia, no mundo, na cristandade. É o judaísmo, é o legalismo, o misticismo, as filosofias que estão entrando. A Bíblia não serve, a Bíblia não é inerrante. Nós precisamos da Bíblia mais alguma coisa. Amados irmãos, nós não estamos retendo o cabeça. O cabeça é Cristo, e só Ele pode dar crescimento, só Ele pode edificar, só Ele pode nos restaurar, só Ele pode nos guardar, e só Ele pode nos dar, pelo Espírito Santo de Deus, crescimento à imagem e semelhança dEle, onde o corpo responde ao cabeça, onde o que o cabeça pensa, o corpo pensa, onde o que o cabeça tem suas emoções, as emoções são do corpo. Aonde está a vontade do cabeça, está a vontade no corpo. Onde o corpo anda somente se o cabeça andar. Ele para se o cabeça parar. Amados irmãos, andando em novidade de vida. Será que nós temos isso, amados irmãos? Uma característica marcante de todo o ensino do Espírito Santo é que ele sempre nos conduz a Cristo. E há algum fato na qual Cristo é o centro. Estou cheio do Espírito Santo. Tem conduzido você a Cristo? Tem levado todas as coisas ao centro, Cristo? Se não tem, amados irmãos, isso não é cheio do Espírito Santo. Andamos em novidade de vida, nos leva ao fato histórico da crucificação de Cristo. Então nós temos a origem, amados irmãos, da nossa justificação, é nele. O motivo da nossa justificação está nele, não somos nós. É o seu amor, é a sua graça, a sua bondade, a sua longanimidade. E o modo, amados irmãos, é cruz. Romanos 6 diz que a conduta do crente em relação ao pecado mostra a fonte e o segredo da nossa libertação prática da servidão do pecado. Romanos 1-5 vai falar de toda a morte pelo pecado, a propiciação, mas Romanos 6 fala da morte, do pecado, separação. A Bíblia diz, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, que tudo se fez novo, é novidade de vida, é nova posição, é filiação de Deus. É um povo separado para Deus. É um povo eleito. Irmãos, aos olhos de Deus, todo crente, isto é, a igreja já foi crucificada com Cristo. Aos olhos de Deus, objetivamente, nós fomos mortos, sepultados, ressuscitados. Nós precisamos ganhar essa dimensão subjetivamente. Nós morremos com Cristo no sentido judicial, mas tem que haver a unidade experimental com Cristo na sua morte. Morte para a nossa vontade, morte para nossas emoções equivocadas, morte para nossas mentes mundanas, morte para o coração corrupto, desesperadamente enganoso. O fato histórico tem que se tornar uma realidade experimental. O que é uma verdade para nós tem que tornar uma verdade em nós. Nós dizemos, morremos com Cristo, fomos crucificados com Cristo, tem que ser uma realidade em nós. Só pelo trabalho da cruz, amados irmãos, nós vamos ver outro dia. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz. Jesus já tomou a dele, perfeitamente, plenamente, eternamente. Está consumado. Agora vai dizer para mim, para você, tome a nossa cruz. Dia a dia e me siga. E nós vamos ver o que é tomar a cruz.
Amados irmãos, nós não queremos tomar a cruz. A cruz vai mexer com nossos interesses mundanos. A cruz vai mexer, sabe com o quê? Com nossos corações mundanos, nossa mente mundana. Vai mexer com a nossa carnalidade. Vai mexer com o nosso egocentrismo. Vai mexer que nós queremos governar a nossa própria vida, não ser governado pelo Espírito Santo de Deus. Vai mexer com os interesses que nós temos, que não conferem com Cristo. Por isso Jesus disse, se quiser vir após mim, seguir a Jesus, é o único modo de agradar a Deus. Mas tem que negar a si mesmo, dia a dia, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Vida, amados irmãos, natureza, por isso que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é viva, claro, amados irmãos, ela traz vida, sua natureza é vida, e ela é eficaz, é a sua operação. Ela traz a morte, mas traz a ressurreição. Por isso que ela vai dizer, olha, despojai-vos do velho homem, e revistai-vos do novo. Morte para o velho homem, vida no novo. Somos homens e mulheres renascidos com uma alma velha. O espírito é novo, sim, ganhamos a vida de Cristo no nosso espírito, mas nossa alma é velha. Por isso nós temos que estar na escola de Cristo, que é Cristo. Por isso, amados irmãos, despojeis do velho homem, morte, renovados no vosso modo de pensar, é mente. Você vai entender porque Romanos diz, rogo, pois irmãos, pela misericórdia de Deus. Ó, Romanos de 1 até 6, 7, 8. Que apresenteis vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas sede transformado pela revelação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se Deus está dizendo que a minha mente tem que ser transformada, porque a minha mente é doente, é a velha mente, tem que se transformar na nova mente, a mente de Cristo. É o trabalho da cruz. Olha a mente de Cristo, Filipenses 2, do 5 a 8, as 7 descidas de Jesus. Você lê lá depois. É o trabalho da cruz, amados irmãos. O Deus da paz há de transformar o quê? Espírito, alma e corpo. E apresentar como irrepreensíveis diante de Deus. Fiel, aquele que prometeu, Ele o fará. Mas nós temos deixado. Nós temos chegado que nós queremos viver, amados irmãos, uma vida cristã, com a velha alma. Você sabe como é a nossa alma? Você sabe? É preciso que o Espírito Santo ilumine os olhos do nosso coração, mas que também que nossos corações sejam transformados, moldados a Cristo, pelo Espírito Santo de Deus. Para quê, amados irmãos? Para que juntamente com todos os santos, possamos compreender a altura, a profundidade, a largura e distância do amor de Deus que excede todo o nosso entendimento. E ganhemos a plenitude de Cristo. Ah, irmãos, isso é tão precioso, tão maravilhoso. Agora olhamos para o mundo, o pecado, Satanás, do ponto de vista da morte, e somos libertos do poder de todos eles. Porque na morte, Jesus venceu a morte. Jesus venceu Satanás, o escrito de dívida estava contra nós, ele cravou lá na cruz. Ele venceu o mundo, ele venceu o príncipe do mundo, e aqui está o príncipe do mundo, ele não tem nada em mim. Ah, amados irmãos, ele venceu a carne. Nós fomos libertos. Na obra de Cristo naquela cruz. A nossa pessoal identificação com Cristo na sua morte, nós precisamos ganhar essa dimensão. Clamar ao Senhor, me dá a dimensão da realidade da minha morte contigo.
da minha ressurreição contigo e dos meus sofrimentos contigo. Não aqueles sofrimentos lá na cruz, só Jesus sofreu, mas os sofrimentos de ter a nossa vida conformada à imagem e semelhança de Jesus. Olhando para nós e vendo assim, olha, tem tanta coisa na minha vida, mas eu olho para o meu Jesus, o meu Senhor, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Considere Cristo. Irmãos, como nós perdemos muita coisa. Ela determinou uma relação completamente nova com a sua vida anterior. A morte com Cristo é nova. A cruz exterminou aquela vida, introduzindo-nos em uma nova vida. Por isso não existe evangelho sem cruz. Por isso não existe novo nascimento sem morte e ressurreição. A ceia do Senhor expõe a mesma verdade, amados irmãos. Quando nós olhamos para Êxodo 12, a ceia do Senhor, foi imolado um cordeiro perfeito, libertação. Deus tirou-nos do mundo. Mas, meus amados irmãos, a segunda vez que foi comemorada, está lá em Números, ainda no Monte Sinai. E a terceira, quando passou o Rio Jordão, Josué comemorou a Páscoa. Amados irmãos, ficaram 38 anos sem comemoração da Páscoa. Para nós, a ceia do Senhor é uma realidade que a Páscoa não tinha. É uma realidade tremenda. Obrigado, amada. Por isso que todas as vezes, e muitas pessoas dizem, não precisa ter a ceia do Senhor. Não, amados irmãos, a necessidade e a centralidade da ceia do Senhor, Deus precisa ganhar a nossa visão, para que tenhamos a visão de Cristo e da sua palavra sobre a ceia do Senhor, que fala da morte, até que Ele venha, fala da sua exaltação, ressurreição, exaltação e da sua vinda, mas fala da sua morte. É uma realidade espiritual profunda, não são elementos, são realidades espirituais, que nós podemos tocar através daqueles elementos tremendos diante do Senhor. Então a palavra de Deus é tão maravilhosa, é através de uma conformação diária, uma unidade experimental de coração e alma, cada vez mais profunda com o morrer de Cristo, que somos levados ao conhecer e manifestar o poder da sua vida ressurreta. Por isso Paulo diz assim, eu quero conhecê-lo. Olha o que diz Paulo, 25 anos de caminhada, 25 anos de caminhada, ele teve 33 anos de caminhada, 25 anos de caminhada, Paulo vai dizer assim, final da vida, para o conhecer. Eu quero perder tudo por amor do qual perdi todas as coisas, considero como refúgio para ganhar Cristo. Senhor, eu quero te seguir para onde quer que o Senhor for. Foi isso que aquele escriba disse. Meus amados irmãos, se quer seguir, então você vai perder tudo, mas vai ganhar tudo. Você vai considerar refúgio sua religiosidade, o seu conhecimento bíblico sem vida de Cristo. Aquilo que nós falamos e nós não vivemos. E ele diz assim, assim deveras considerar tudo como perda por causa da ascendência, sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e considero como refúgio para ganhar Cristo e ser achado nele. Mas irmãos, isso é uma vida cheia do Espírito Santo. Ser achado nele, submisso a ele, obediente a ele, glorificando a ele, sendo conformado a ele, trazendo a glória, o nome, a vontade de Deus,
Isso é uma vida cheia do Espírito Santo do Senhor. E ele vai dizer, para o conhecer e o poder da sua ressurreição, comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. Eu prossigo para o alvo. Irmãos, nós precisamos ter essa realidade de Romanos 6 em nossas vidas. Nova vida. Agora somos filhos de Deus. Nós temos um passado, temos um presente e temos um futuro. Sim, amados irmãos. Colossenses 3 vai dizer assim, já ressuscitaste com Cristo, passado. Pensai nas coisas de cima, buscai aquelas que estão em cima, onde está a direita de Deus, presente. A nossa vida está escondida em Cristo Jesus, presente. Agora, quando Cristo, que é a nossa vida, vier, futuro, seremos semelhantes a Ele. Aleluia, glória a Deus, que o Espírito Santo torne isso uma realidade na minha e na sua vida. 1 João capítulo 3, você vai ver novamente. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de ser chamados filhos de Deus. De fato, somos filhos de Deus, por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu Ele mesmo. Amado, agora somos filhos de Deus, e ainda não manifestou o que haveremos de ser. Nós fomos amados, sim, passado, somos filhos de Deus, presente. Mas não se manifestou ainda que nós deveremos ser quando Cristo vier, e nós recebemos um corpo glorificado. Ele diz assim, e ainda não manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Mas enquanto nós estamos aqui no presente, e assim mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. Amados irmãos, você tem essa esperança que Cristo vai voltar? Você tem a esperança de ganhar um corpo ressurreto? Então, amados irmãos, vamos nos purificar. Vamos negar a nós mesmos. Tomar a nossa cruz dia a dia e seguir a Jesus. Que recebamos, que clamamos para o Senhor, Senhor, pela misericórdia Tua, eu quero ser conformado à imagem e semelhança de Jesus. Que Teu Espírito Santo produza profundamente, custe o que custar, a vida, o caráter de Cristo na minha alma. Eu preciso tanto disso, Senhor. Meus amados irmãos, nova vida quanto à natureza, ela é celestial, é nova fonte de vida. Ele é a videira verdadeira, o Pai é agricultor. Você tem que permanecer na videira, habitar na videira. É nova luz e poder celestial, é vida celestial, é alimento celestial. Não do Egito, mas do céu, o maná que desceu do céu. É a ordem celestial. Cristo, cabeça, e nós o seu corpo, sua família, sua noiva, é a vida divina, é vida que Deus vive. Não sou eu, mas que vive, é Cristo que vive em mim. Eu preciso ganhar essa realidade. A única vida que pode glorificar a Deus é produzir frutos aceitáveis a Ele. Não é uma vida de passividade e indolência. Não, amados irmãos. É andemos, busquemos, ansiemos, aproximemos. Cuidado, amados irmãos, sociedade para o progresso do velho Adão. Cuidado, quantos se reúnem, progresso da sociedade do velho Adão. Vamos aproveitar agora, vamos fazer cursos para nós o quê? Para prosperidade, para isso, para aquilo, para isso, para aquilo. Você está alimentando o velho Adão. Prosperidade para o Filho de Deus é uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida cheia de Cristo, uma vida cheia da sua palavra. Nós necessitamos não somente de perdão para a culpa, mas também separação do amor ao pecado. Amados irmãos,
A parte de Cristo é a fonte de ambas as bênçãos. É a morte de Cristo. Libertação diária do poder, atividade do princípio tirânico que governa a vida do ego, a nossa própria alma doente. Nada, a não ser o poder da morte de Cristo, pode nos livrar desse obstáculo. O mar vermelho me livrou, amados irmãos, da condenação eterna, da culpa do pecado. Mas o Rio Jordão me livra da vida egocêntrica, da vida governada pelo ego, pelo eu, da vida de autossuficiência, autodependência. Estamos sendo libertos da velha vida e ao mesmo tempo preenchidos com uma nova vida pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Paulo diz, trazendo no meu corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Cristo se manifeste. Ah, irmãos, não existe. Nossa alma tem que morrer muita coisa. Deus não vai preencher onde que está cheio de nós mesmos, cheio das nossas afeições erradas, nossas vontades erradas, equivocadas, nossa mente totalmente equivocada. Não! Libertação por meio da fé, amados irmãos, perdão para o pecado passado, de modo completo, absoluto, Ele já fez, graças a Deus. A real e perfeita aceitação em Cristo diante de Deus, Ele já fez, fomos aceitos, é irremediável, não tem como mudar. Mas a morte para o pecado é sentido, não como uma realidade em nossas vidas. Então, tentamos vencer o pecado, que tenazmente nos assedia, por força do que, amados irmãos? Conquista social, libertação pelas obras, libertação pelo crescimento espiritual. Amados, a libertação já foi conquistada pela morte de Cristo, é crer. E deve ser requerida pela fé, assim como cremos que Deus já nos perdoou em Cristo, nós também devemos crer que já morremos com Cristo, e ressuscitamos com Cristo, e ganhamos uma nova vida. É pela fé, amados irmãos, é pela fé. Amados, nunca separe a cruz do Pentecostes, e nunca separe a sua vida cristã, a sua caminhada cristã da cruz do Pentecostes. Você não pode separar. Quando andamos no Espírito Santo, vivemos acima do poder do pecado. Sim, amados irmãos, o pecado não terá domínio sobre vós, não estáis debaixo da lei, estáis debaixo da graça de Deus. É a operação do Espírito Santo imprimindo a obra da cruz em nossas almas e corpos doentes. Que Deus nos ajude. Nós temos uma natureza divina, temos o Espírito Santo de Deus, temos a sua palavra poderosa e fiel. Nós temos a oração. Ah, meus amados irmãos, é um grito no meu coração. Avaliação pessoal. Onde está Cristo em nossa vida? Onde está? A Bíblia diz em Laodiceia, a última igreja, o tempo que vivemos, amados irmãos, mas tem graça e misericórdia. Ele diz, olha, eu conheço as tuas obras, que não és quente e não é frio. Aquele que diz que é quente, muitas vezes diz que quente é ser avivado. Não, amados irmãos, ser quente é ter a vida conformada à imagem e semelhança a Cristo. Ser quente é uma vida cheia de Espírito Santo. Ser quente é uma vida governada pelos céus. Ser quente, amados irmãos, é uma vida de dependência plena da soberania de Deus em todas as circunstâncias. E não és frio. Oxalá se fosses quente ou frio. Mas se são mornos, que situação a mornidez, amados irmãos. Que situação a mornidez. Deus reprova a mornidez. É morna. É e não é. Tem e não tem. Morreu ou não morreu.
Ressuscitou ou não ressuscitou? Ganhou nova vida ou não ganhou? É filho de Deus, não é? Hoje é salvo, amanhã não sou. Ah, irmãos, ele diz assim, tu dizes, vocês dizem, sou rico, abastado e não tenho falta de nada, nem de Cristo. Mas eu digo de vocês, se são pobre, cego, miserável e nu. Avalie sua vida. Pondere, à luz da palavra de Deus, a minha e a sua vida. Olha o que o Espírito Santo está fazendo. Das 7 igrejas, 7 vezes, ele diz, ouça o que o Espírito diz à igreja. E sabe o que o Espírito está falando? Sobre Cristo. Sobre o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Sobre a vida de Cristo, a glória de Cristo. A imagem e semelhança de Cristo, o nome de Cristo, a vontade de Cristo, os céus na terra. E ele diz, aconselho-te. Eu não sei, amados irmãos, até onde você tem essa dimensão. E nem eu. Você imaginou, amados irmãos, a igreja que ele comprou com o seu próprio sangue. Aquilo que estava no pensamento de Deus na eternidade. Ele cumpriu todo o seu propósito. E o seu próprio filho morreu naquela cruz. E o seu próprio filho vai dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Amados irmãos, ele amou a igreja e se entregou por ela. E o que nós temos feito com o nosso amado Senhor? Deus está dizendo, aconselho que de mim. Por que de mim? Porque vocês estão vivendo sem mim. Vocês estão andando sem mim. Vocês estão pensando sem mim. A sua vontade não é a minha vontade. As suas emoções não são as minhas emoções. Não sou eu o centro de vocês. Vocês é o centro de vocês mesmos. Aconselho que de mim. Por isso Jesus diz, vinde a mim. Que de mim compre ouro refinado pelo fogo. Ah, amados irmãos, comprar ali é uma força de expressão, porque tudo é graça, é misericórdia. Comprar quer dizer, se renda, reconheça, paga o preço de negar a você mesmo, tomar a sua cruz dia a dia e me seguir. Ouro refinado pelo fogo, ouro fala a natureza de Deus, a glória de Deus. Vestiduras brancas que não seja manifesta a vergonha. Amados irmãos, o que mais nós ouvimos hoje? A vergonha da igreja, a vergonha do cristandade, a vergonha do cristianismo. Não é o cristianismo que é uma vergonha, os cristãos sim. Seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungir os seus olhos, para que vejas. Ah, irmãos, ouro refinado pelo fogo, a justiça de Cristo, o colírio, o Espírito Santo de Deus, abrindo nossos olhos para a dimensão da realidade, quem nós somos em Cristo, quem Cristo é, o que é a igreja de Cristo, a sua noiva, e que Ele vem buscar. A realidade dos nossos próprios pecados, a avaliação da nossa alma doente, a avaliação que nós estamos fora do propósito de Deus, e de fazer convergir todas as coisas no seu Filho, mas também o propósito de Deus é nos conformar à imagem, à semelhança do seu Filho, Ele ser primogênito em muitos irmãos, a família de Deus. E Ele diz, eis que estou à porta e bato. Ele está falando para a sua igreja, amados irmãos. Deixou ele de fora. Por que deixou de fora, amados irmãos?
porque deixaram a primazia do amor a Cristo. Deixaram a fidelidade, a separação do mundo, a submissão a Cristo, a uma vida de realidade espiritual, um testemunho vivo de Cristo. Deixaram de ouvir o Espírito Santo de Deus falando, conduzindo, trazendo. E ele vai dizer: estou à porta e bato. Você imaginou isso, amados irmãos? Ele está batendo aonde? Na sua própria igreja, comprado pelo seu próprio sangue. Se alguém ouvir, oh, amados irmãos, nós precisamos ganhar a realidade de ouvir. Que o Espírito Santo destranque os nossos ouvidos. Nós temos ouvido muita coisa e não temos ouvido o principal, não temos ouvido o essencial, não temos ouvido o que é eterno, o que é celestial. Não temos ouvido a doce voz do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Não temos ouvido a doce voz do amado noivo batendo a porta da noiva. E ele disse: se alguém ouvir e abrir, eu entrarei e cearei com ele, ele comigo. Oh, Senhor, tem misericórdia de nós. Eu quero te seguir, Senhor, para onde quer que fores. Essa foi a colocação que aquele escriba disse. Oh, Senhor, nós temos avaliado as nossas vidas à luz da sua palavra, à luz do Espírito Santo. E ele diz: arrepende-te. Eu disciplino a todos quanto eu amo, porque Deus é fiel a Ele. Que Deus fiel nós temos, nós somos infiéis, mas Ele fiel. Morri na cruz, que fazes tu por mim? Temos sido constrangidos por esse amor, tocados profundamente no nosso coração por esse amor. E respondido com arrependimento, confissão e apego à graça restauradora, sustentadora, provedora que nós temos em Cristo Jesus. Arrepende-te. Eis que eu disciplino a todos quanto amo. Ah, irmãos, que cristianismo nós estamos vivendo? É uma nova vida, amados irmãos. É isso que nós temos entendido. É uma nova vida. É novidade de vida. Ou nós temos acostumado a viver um cristianismo baixo, superficial, sem compromisso. Porque se nós queremos compromisso com Deus, amados irmãos, nós vamos entrar numa crise. Crise das nossas emoções, crise da nossa vontade, crise da nossa mente. Mas nós temos a cruz. A cruz de Jesus. Morremos com Ele, mas a nossa cruz, morrendo dia a dia para nós mesmos, para nossa alma doente, e seguindo a Jesus, pela sua graça e sua misericórdia. Que Deus fale poderosamente no seu coração, amados irmãos. Que Ele continue falando no meu coração. Nós não queremos, amados irmãos, ofender o nome de Jesus nem a sua palavra. Nós queremos dizer, como diz George Cutten, aquele irmão tão precioso, na época de Washmani, estava no leito da morte, e ele diz assim: Washmani, põe sua mão sobre a minha mão. E ele diz assim para Washmani: eu sou dele. Aí teve um intervalo. Ele diz: Washmani, põe sua mão sobre minha mão. E ele disse: Washmani, e ele é meu. E assim,
ele foi levado pelo Senhor. Amados irmãos, nós precisamos ganhar essa dimensão. Eu sou dele e ele é meu. Precisamos ganhar essa dimensão. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Pai, pela tua palavra, misericórdia. Pela tua palavra, pelo poder do teu Espírito, fala poderosamente o meu coração, o coração de cada ouvinte, Senhor. Ó Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor é fiel. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós. Mas também, amados irmãos, nós sabemos que o Senhor está à porta, bate. Que tenhamos a visão, Senhor, que compremos ouro refinado pelo fogo para enriquecer, vestiduras brancas para que nos seja manifesta a nudez, e colírio para ungir os nossos olhos para que possamos ver a grandiosidade, a majestade, a beleza, a formosura do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus.